Fala, pessoal, tudo bem? Quem conversa comigo hoje é o jornalista Matheus Pichonelli. O Matheus é colunista do portal UOL e do Yahoo Notícias. E além de jornalista pela Casper Libero, o Matheus é também formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP. Hoje a gente vai falar das gerações sopa de letrinhas, né? X, Y, Z, Alpha, Baby Boomers, etc. Enfim, todas as gerações que estão convivendo no planeta nesse exato momento, pela primeira vez. E como a informação, a comunicação, os discursos de ódio e de desinformação circulam entre as gerações e as consequências para a sociedade. Tudo bem contigo, Matheus? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Como se diz nos podcasts, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas que as pessoas vão ouvir a gente, então legal falar com você, obrigado mesmo pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Ou boa madrugada também, né? Muita gente Pois ouve. Pois é. Eu gosto muito de ouvir podcast quando eu caminho e quando eu tô lavando a louça, cara, assim, o tempo passa até mais rápido, assim, então... Se bem que com o frio que tá, não tô lavando muita louça, não. Se a água tá meio gelada, eu deixo pra outra ocasião. Cara, lavando a louça é perfeito, né? Parece que o podcast nasceu varrendo. Varrendo a casa. As coisas, os trabalhos domésticos, eles entraram numa outra dimensão que é o podcast. Absolutamente, né? Concordo. Não que o rádio também tinha essa coisa, né? Mas o podcast você escolhe o assunto que você quer. Essa coisa da segmentação de interesses é muito interessante. Então eu tenho um podcast um pouco de tudo aqui no meu, assim, desde cobertura específica sobre o Palmeiras, não é sobre futebol, é o Palmeiras. Só o Palmeiras. E aí vai. E aí, além disso, além de ser você ficar muito específico, tem também a história de você poder dar pausar e tudo, né? É um streaming, então toca o telefone, alguém te chama, você pode... tem um amigo meu que faz natação, ele ouve nadando, né? Bota fone de ouvido à prova d'água, põe a touca e vai. Sabe, eu falei, que eu nado, que viagem! Eu nado já tem uns 10 anos. Assim, teve uma pausa rápida agora na quarentena, mas já voltou, assim, com todos os cuidados. E eu falo que a natação é um dos poucos lugares que eu desligo mesmo, assim, porque mesmo nas caminhadas, rola aquela culpa, né? Que você precisa ter assunto para a crônica no dia seguinte. Sim. Então você vai... Eu tenho ouvido cada vez menos música e mais notícias, né? Assim, discussões e tal. Eu gosto muito do podcast da Piauí, do Foro de Teresina, então é a hora que eu tenho para ouvir. Sim, para você ter conteúdo, né? Então, uma coisa para manter ali você tá andando, mas tá pensando, né? Tá fazendo tudo isso. E eu falo que a natação é o único lugar que eu desligo mesmo, assim, porque já tá me dando ideia aqui, porque agora eu tô perdido de vez. Não, isso não foi uma ideia, não, mas é pra gente ficar, assim, absolutamente ciente de que é uma mídia muito flexível, né? Antigamente você falava assim, não, nadando, tomando banho, você pode, enfim, é uma mídia que você pode, qualquer lugar, cara. Viagem, né, assim, viagem é perfeito, né? Companheiro também, às vezes na viagem, quando meu filho deixa, né, e a gente vai ouvindo, assim, dando risada junto, porque tem essa pegada, né, da edição, das brincadeiras. Então é um programa em família também. Tem uma história boa sua, que eu lendo sobre você, eu vi uma coisa que você escreveu, acho, você mesmo escreveu. Você se sente meio deslocado de sua geração, ou se sentia. Qualquer coisa depois você me desmente, ou diz, não é bem assim não, Lori. Sou total. Você sempre teve gostos, né, de uma geração anterior à sua, ou de uma geração mais velha, se não houvesse nome, né? Seria de uma geração anterior. Você gostava tanto de jornal impresso que chegou a ouvir de o pai de uma namorada sua dizer que você era bonzinho, porque bastava dar um pedaço de jornal para você e você ficava horas no canto sem amolar ninguém. Conta essa história pra gente. Você, na verdade, nasceu geração Y, mas era quase um baby boomer. Eu sou da primeira fornada, né, da geração Y, os millennials, né, que são os nascidos depois dos anos 80, né, então eu sou de 82, eu tô bem ali. Sim. Então, por exemplo, eu e o Neymar, a gente é da mesma geração,
é uma outra leva, né, com outras referências e tal, mas a gente, talentos. teoricamente, exatamente. Talento mais ou menos, tem controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas a gente, teoricamente, até 95, quem nasceu até 95 é a mesma geração. Sim. E esse pai, né, da minha primeira namorada, ele me dava muita carona. Ele trabalhava em São Paulo e eu estudava em São Paulo. E ele ficava impressionado, assim, que eu não vinha conversando. Assim, eu era meio quieto. Agora eu acho que até pela profissão eu aprendi a falar mais, né? Claro. E eu vinha a viagem inteira além do jornal, né? No carro, às vezes com ele, às vezes ela estava junto. Eu sou de Araraquara, né? No interior de São Paulo. Então a gente fazia essa viagem. E ele ficava impressionado, assim, que o cara não fala, você dá o jornal para ele entra em outra dimensão. Eu acho importante a gente, antes de começar, já estamos dentro do assunto, mas a gente identificar rapidamente, né, as gerações que estão convivendo hoje no planeta e as suas idades correspondentes rapidamente. Inclusive, quando eu estava pesquisando, todo mundo fala geralmente a partir dos boomers, né, do pós-guerra. Mas aí eu achei uma, assim, para não deixar ninguém de fora, porque os boomers iam até... Não, a tradicionalista, acho que a que vem antes dos boomers. Alguns pesquisadores colocaram esse nome. São para as pessoas que têm idade hoje acima dos 75. Olha só. Porque os boomers hoje estão entre 57, mais ou menos, né? Tudo tem uma margem de erro de 5 anos, né? Porque é subjetivo. Entre 57 e 75. Mas e aí? Mas quem tinha 79 estava sem geração, pelo menos a nomenclatura. Eles chamam de tradicionalista. Olha só. Que aí era assim, se tem uma geração que teve choque mesmo, assim, de propostas de juventude, foi ali, né? Porque a ideia o conceito de juventude meio que nasce ali, né? Nessa virada aí dos 60, de revolução sexual e tal. E esses caras... Teve uma coluna dessa semana do Marcelo Coelho que ele estava falando que ele não se reconhece mais nesse mundo, né? Que ele percebeu que a geração dele ficou para trás. Qual é a idade dele? Mais ou menos. Boa pergunta. Eu acho que ele deve estar entre 50 e 60. Ele então, geração X, então. Isso, X. Mas, enfim, ele estava falando que quem era... Enfim, ele não reconhece, inclusive, a linguagem na política e tal. Falou assim, não era aquilo, não era daquele jeito que a gente se comunicava e tal. Só para a gente listar, então, tem essa que eu achei nova, eu nem sei se existe oficialmente, tem os boomers, que estão hoje entre 57 e 70 e poucos, tem a X, que está entre 40 e poucos e 50 e poucos, tem a Y, ou Millennials, que é onde você está, que está entre 26 e 40 e poucos, tem a Z, que é quem tem entre 11 e 25, tudo isso muito mais ou menos, com margem de erro, e tem a Alpha hoje, que é talvez não, com certeza, é a geração do teu filho, que é quem tem idade até os 11, né? Tudo isso com a margem de erro de 5 anos, porque isso tudo é muito subjetivo. Então, pela primeira vez, a gente tem 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, né? É algo inédito, né? Qual é a repercussão que isso pode ter em termos de comunicação, Matheus? Porque as fontes são muito diferentes, onde cada uma dessas pessoas vai buscar a informação, né? Eu acho que essa questão que você levanta está no cerne do grande impasse da contemporaneidade, né? Assim, a gente fala com um tom de deboche, os millennials, né? Um pouco da geração Z também, do tiozão do Zap, né? A gente fala com deboche sobre esses caras, como se fosse assim, alguém que já ficou para trás e está querendo dar algum pitaco nas decisões do mundo. Só que o WhatsApp virou onde essas pessoas se encontram, né? Porque provavelmente eles não estavam se encontrando mais nessa modernização dos meios de comunicação, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente assim que é saudoso de um tipo, por exemplo, de uma linguagem de cobertura esportiva, né? Que hoje é tudo muito espontâneo, tem todo mundo é engraçadinho, é piadinha aqui, ali e tal, não sei o quê. Quem cresceu vendo os tempos da antiga Mega Zé Redonda da Gazeta tal, não se reconhece. Tanto que tem um público ainda, né? Que é muito ávido, que consome muito. Ainda tem um programa da Gazeta de domingo à noite, né? Em São Paulo era uma coisa muito... Que tem um público cativo, né? E geralmente é uma outra faixa etária, né? Então essa coisa da edição de vídeo, uma coisa muito marcada ali por essa estética meio MTV, né? Que a gente foi pegando, foi aprendendo essa coisa do vídeo curto e muito corte, muito... Tem uma galera que não se identifica com isso, né? Então, por alguma razão, eles se reuniram no WhatsApp
E é um jeito também de declarar guerra a quem veio, né, depois deles, né, que com outros valores, né, assim, imagina, assim, eu votei pela primeira vez, já não tinha, a ditadura já tinha acabado, já tinha um tempo, então, assim, eu nasci no fim da ditadura, mas eu peguei ali, né, era criança, mas eu lembro, assim, dos caras pintados, assim, é uma outra, e aí não tem como dizer que não são gerações que aprendem coisas que têm valores, não valores exatamente, valores a gente pode definir com, enfim, num outro campo, assim, mas que têm perspectivas diferentes, né? E aí, assim, como é que você comunica com todo mundo? Hoje, você vê, né, por exemplo, a gente falou dos alfa, né? Tem os meninos que jogam bola com meu filho, né? E eu sou o tiozão que joga bola com eles, né? Então, é o pequenininho, o caçulinha, joga ele às vezes contra 4, 5, com seus 10, 12 anos, né? Um pouco mais velhos que ele. Assim, era mais... agora que as coisas estão abrindo um pouco, né? A gente começa a sair um pouco de casa, então, assim, esse tipo de atividade esportiva, lugar aberto, a gente ainda se permite, né? Lembrando que a pandemia não acabou e tal. Então, com alguns cuidados, a gente consegue bater uma bolinha, assim, no quintal, na quadrinha aqui perto de casa, né? Mas você sente que eles curtem isso? Porque você tem uma teoria também de que a geração alfa, e o nome até induz um começo, né? Que daqui a um tempo, daqui a 10, 15 anos, a tecnologia super atraente, mega atraente para qualquer Z de hoje, seja uma tecnologia cringe, cafona, e que a roça e o cheiro do mato e o futebol e a pelada é que seja novamente o que vai encher os olhos dessa geração. Você vê sinais disso ou é só uma vontade? É um pensamento desejoso. Mas, então, por exemplo, quando eu vou nesses jogos, assim, por exemplo, tem gente de 12 anos que joga bola ali. Eles não sabem os lugares onde eu trabalho. Você é jornalista, que legal, o cara já acha que eu sou youtuber ou alguém que ele pode ver na TV e tal. Quando você fala o site, a ideia de portal, para eles não faz o menor sentido. Faz um sentido porque, obviamente, alguém com 12 anos não vai entrar em portal de notícias ainda e claro. tal. Mas eu talvez um pouco depois, já com uns 14 e tal, por exemplo, eu já sabia que era Folha Estado. E com uns 14, assim, antes, né? E com uns 14 eu já lia pelo menos o caderno de esporte, assim, aquela coisa um pouco da Ilustrada, do caderno 2 e tal. Eu acho que essa geração vai ter, assim, para eles o papel vai ser coisa de museu, né? Já assim, eu lembro que tinha uma amiga minha aqui, da minha idade, se formou comigo, como jornalista e tal, e ela foi trabalhar numa agência de conteúdo, e ela ia com o jornal debaixo do braço, e ela usava uma sapatilha, assim, e as pessoas falavam, nossa, você é toda retrô, né? Você usa sapatilha, uns vestidos, assim, de vó, e lendo jornal. E isso, assim, estou falando de 2006, 2007, as pessoas que era mais moderninho, já estranhava. Então, assim, para esses meninos, papel, esquece, né? Só se tiver sei lá, uma coisa tipo o que aconteceu com o LP agora. Mas o portal já não funciona. Então, por exemplo, blog, se eu falo para ele que eu tenho um blog, ou ele não vai saber o que é esse de 12, né? Ou ele não vai saber o que é, ou ele vai achar que, puta, como se eu tivesse falado em 2006 que eu consertava gramofone, sabe? É uma coisa que não dialoga com eles. Eu não pego o meu vô, porque o meu vô não acessa a internet para ver notícia, ele já é o cara do rádio, da TV, ainda é o cara que assiste Jornal Nacional e tal. Meu pai lê, assim, meu pai teve essa coisa meu pai seria o X, talvez, né? O seu avô deve ser o tradicionalista, tem mais de 75, isso, então... Tá com uns 80, né? Meu pai tá com uns 60 e poucos. Ele lê meio que por dever de ofício, para acompanhar o trabalho do filho e tal, senão não sei se ele leria, não. Ele tá mais no WhatsApp mesmo ali, ele entra na internet, ele tem aquela expansão do universo, né, pela internet e tal, e dali a pouco já está no WhatsApp, assim, o WhatsApp começa a filtrar, ele não foi para o Twitter, usa mais ou menos o Facebook, mas ele não é aquele cara que se engaja no Facebook, isso era uma coisa mais millennial mesmo. Pois mas é daí que tem uma dúvida que eu tenho, uma dúvida não, um questionamento. Qualquer informação hoje, né, pode ser disseminada por qualquer pessoa, seja no WhatsApp, seja no Twitter, basta você ter o quê? Um cérebro e um smartphone. E isso não deixa de ser fascinante, mas também representa um super perigo, porque as pessoas podem ser manipuladas com informações falsas, meio falsas,
todo mundo diz o que quer, lê o que quer, entende, acredita no que quer e tudo. O que você acha que isso vai gerar lá na frente? Ou nada? É simplesmente uma evolução, o mundo vai se arrumando em relação a isso. Porque aquela história do jornalismo imparcial, do jornalismo oficial, isso não existe mais, né? Porque tudo é jornalismo. Nunca existiu. Se a gente lê antigamente, era mais, você tinha mais julgamento. Então, dependendo da palavra que você usa num título, mesmo que você não escreva em primeira pessoa, dali você já se posiciona no teu lugar no mundo, né? Absolutamente. Então, por exemplo, se você noticiava antigamente crime passional, ali você já estava entendendo que o homem tem direito de matar por amor, sabe? Sim. Não era por amor, é por ódio. Sim, então estava implícito lá. E as pessoas têm... assim, eu acho que sempre teve essa questão assim, da imparcialidade e tal. Acho que é uma discussão que era quando eu era estudante de jornalismo e as pessoas ainda me perguntam muito isso ainda. Parte do ressentimento, não exatamente o discurso de ódio, mas parte do ressentimento em relação a quem veio depois, essa coisa de quem viu o mundo ser alterado por novas concepções de mundo. Que você já não domina, jovens, né? Mas, geralmente os jovens... Você se apega no passado, você tem essa ilusão de que o retorno a uma ordem, uma hierarquia que estava estabelecida, vai te trazer uma segurança que você não sente mais. Mas isso não é a ordem natural das coisas? Eu acho que sim, mas quando ela passa a ser manipulada, e aí você cria a figura do inimigo, né? Então, por exemplo, a partir dessas hierarquias, que você se sentia seguro, porque a gente está falando de sobreviventes, né? A gente está falando das pessoas que sobreviveram, chegaram vivas, literalmente, não estou falando vivas no sentido de ter projeção, não, vivas inteiras. Então elas falam, olha, eu cheguei até aqui, eu sobrevivi, a gente vê isso muito agora na pandemia, né? Mano, para mim não matou, eu peguei a Covid e não morri. Então, o próprio exemplo passa a ser o exemplo que você quer pautar todo mundo. E a gente entra num outro campo também, que é claro. a falta de coletividade, né? Uma ideia de coletividade nossa que é um pouco precária. Mas quando esse sujeito ele vê o exemplo dele, olha, eu atravessei tudo isso, eu tive os ritos de passagem, e eu tô aqui, eu não sou reconhecido por isso, sei lá, sobrevivi à ditadura, sobrevivi à guerra do Vietnã, enfim, eu era durão e hoje essa geração é mole, essa coisa... Ficar fazendo dancinha no TikTok? Isso, os pais, os tios falam isso, vocês são mole, hoje em dia vocês têm tudo, eu comia carne uma vez por semana, eu passei dificuldade e tal, eu aprendi com a vida, vocês não sabem. Você pode falar com qualquer... É fatal, assim, você vê qualquer adulto reunido vendo criança brincar, 2 ou 3 adultos vão estar falando, porque no meu tempo não era isso daí, ó, tá vendo? Eu subi em árvore, agora eu tenho medo de tudo, eu tinha o pé no chão, todo mundo tem isso, e daqui 10 anos a gente vai estar falando isso dos alfas, sabe? Existe algum entendimento por parte das gerações mais novas, eu falo de alfa e Z, ou seja, quem está no máximo até os 20 e poucos anos, de que o Twitter, o YouTube, o WhatsApp, o Telegram, o TikTok, enfim, tudo, o Instagram, eles são o meio, mas não a fonte de informação, que eles não produzem informação e que eles são empresas que ficaram multibilionárias exibindo o conteúdo que a gente põe lá, a gente, no caso, a humanidade põe lá? Eu acho que sim, eu acho que o Twitter, e que qualquer coisa pode estar ali, né? Ele é um filtro, né? As pessoas descobrem o que está no jornal pelo Twitter ao mesmo tempo. Então é uma coisa que se retroalimenta, né? Sim, mas isso se o jornal, desculpa, colocar lá. Produzir, mas né? Mas você tem também qualquer pessoa pode ter uma conta de Twitter e pode estar pau a pau ali com qualquer agência de notícias dita, entre aspas, oficial. Então tá tudo misturado, né? É como se a gente tivesse que assim, aquela coisa, né? Como é que era o mundo antes, né? O mundo cão estava na TV. Então você tinha lá o Aqui Agora. Tinha no jornal também. Lembra aqueles jornais que a gente falava que se você torcesse, caía sangue? Exatamente. Né? Eram públicos diferentes, né? Que não disputavam a mesma coisa. O único lugar que eles se encontraram talvez fosse a banca de jornal, né? Mas, por exemplo, programa de auditório. O cara que lia a Folha de São Paulo, o Estadão, ele provavelmente não seria o público-alvo do policialesco nem do programa de auditório, né? O que o Twitter fez foi colocar na mesma timeline o Chacrinha, a banheira do Gugu e Mozart, sabe? É uma coisa assim... E aí, óbvio, quem tem mais engajamento, assim, como sempre, né?
o que é mais apelativo acaba chamando mais atenção. Não, e você pegou leve, porque tem desde pornografia no exato. Twitter até... Exato. A gente viu agora nos flits, né? Exatamente. E os flits nem eram pornografia, né? Era uma coisa meio light e tudo, mas enfim. Mas tem coisa pesada. Eu tive uns relatos ali. É que a minha timeline é uma timeline de família, né? Mas teve uma galera que viu tudo. De Golden Shower para... Então, tem tudo isso, assim, essa coisa de você estar no mesmo campo, você está disputando a mesma... A ideia de economia de atenção hoje, ela é muito clara, né? Você não tem mais essa de você ler o jornal, quer dizer, não é que não tem, né? Mas, assim, o tipo ideal hoje, o tipo clássico, né? O sujeito contemporâneo, não é mais o sujeito que acorda, lê o jornal de manhã e à noite ele decide se ele vai para a ópera, se ele vai para o cinema, se ele vai assistir o Silvio Santos, ou se ele vai para o estádio. Uhum. Ele está no Twitter recebendo tudo, ele está recebendo notícia do time dele, ele está recebendo notícia que às vezes não é nem o clube, nem o jornal de esportes produz. Ele está recebendo o que o torcedor produz, assim, eu recebo umas coisas assim, você recebe o que o torcedor produz, o que o técnico produz, o que o jogador produz. Ganhar, é uma coisa impressionante. Eles colocam lá a foto de um jogador, sei lá, comemorando um gol, fala assim: quem não curte é corintiano. Aí você vai lá e curte, sabe? Você cai do cara, é a coisa mais básica, sabe? Você acaba curtindo, aí daqui a pouco você está recebendo mais coisas e tal. Essa coisa do algoritmo é meio isso mudou mesmo, né? É o verdadeiro Big Brother, eu acho. Exatamente. Eu queria te perguntar sobre cancelamento. Cancelamento é um clássico hoje em dia, as pessoas têm que ter estrutura para lidar com isso, porque a rejeição é uma coisa que incomoda qualquer ser humano, né? Por mais bem preparado que ele esteja, se ser rejeitado por um não, ou por um comentário negativo, ou por uma crítica muito dura, e você sabe que os comentários são a humanidade em toda a sua crueza e perversidade, não é fácil. E aconteceu essa semana um caso de morte, você deve ter ouvido falar, de um garoto que se matou porque ele, depois de postar um videozinho no TikTok, ele pensou que ia fazer o maior sucesso, aquilo viralizou, só que viralizou pelo lado contrário, negativamente, e ele não suportou a onda, não suportou a barra do cancelamento e se matou. Um menino de 16 anos. Então, eu fico pensando assim, o que você acha que essa geração que é afetada por essa cultura de cancelamento, que não está ainda formada, como é que ela vai seguir em frente com isso? Você entendeu o que eu falei? Tipo... Entendi, total. É que eu acho que, nesse caso, não sei se dá para falar em cancelamento, ali foi uma trollagem, né? Ali tem uma coisa que acho que é mais enraizada e ela não é exatamente nova, que é o sujeito que simulou um beijo, né, com um amigo, uma brincadeira. Ele tem que fazer um vídeo se justificando, dizendo: olha, eu sou hétero, era só uma brincadeira e tal. Mas aí tarde demais. O discurso de ódio, assim, porque ele desviou do padrão da normatividade do homem, do machão. Mas né, eu acho que eu vou até discordar de você, Matheus. Eu acho que ali foi mais do que qualquer coisa, foi ele se sentir rejeitado por ele ter esperado comentários legais. Ah, que brincadeira engraçada. E aí, não. Foi uma merda isso que você fez. Então, ele não é isso? Talvez a rejeição tenha sido mais do que ele suportaria, né? Isso. Eu teria que ter, assim, eu não sei exatamente qual era o contexto ali, né? Se ele já não estava passando por uma crise depressiva, se ele já não tinha alguma questão com a própria sexualidade, mas de qualquer forma, ele não teve culpa de nada, né? Assim, o ódio com que ninguém está pronto para, olha, assim, é muito difícil, e assim, isso para quem escreve, para quem está se posicionando, é muito difícil você não ter um dia que você fala assim: meu, eu quero conviver com essas pessoas, sabe? Assim, que vem cada coisa, assim. Eu já recebi cada, sei lá, ameaça, ou tipo de confronto, ou constrangimento, que você fala assim: puta, vale a pena você, tipo, que, sei lá, assim, é um dilema existencial mesmo, né? Você recebe muito, é? Recebo demais. E no começo estranhava, agora tá na conta. Você evita de ler ou você lê tudo? Comentário de portal, sim, evito. Sim. Okay. Quando vem mensagem inbox, acho que depende do dia ali, de curiosidade. Às vezes eu faço tem um dia que eu falo: pô, deixa eu ver se alguma coisa caiu no spam aqui.
E aí, geralmente, vai para tudo lá, vai por lá, né? Uhum. E desanima mesmo. A coisa de você perder a fé, e assim, a gente está falando de gente muito nova, né? Eu tenho 40 anos, tenho um filho, tipo, sei lá, meus pais sempre me deram muito apoio para, né? Enfim, é que a gente chama de estrutura, né? Assim, mas o que é? Talvez com 16 anos, cara, assim, é um momento de fragilidade muito breve. Isso que a gente está falando de maturidade, né? Assim, os antigos vão falar, pô, com 16 anos já dirigia trator e não sei o quê, já fumava, já bebia. Bela moça, viraram grandes, chegaram aos 50 como sujeitos ressentidos, enfim, que assim, a gente pode também, né, pensar sobre também como esse sujeito que não sofre, que diz que não sofre, né? A gente teve essa discussão agora com a Simone Biles na Olimpíada, né? O sujeito, mas eu aguentei. Mas você aguentou, engoli sapo, de repente o sujeito vira um sujeito insuportável, sabe? Assim, implicante, alcoólatra, sei lá, assim, é uma coisa que a gente tem que entender também como as coisas somatizam na gente, né? O corpo grita, né? Aí falando de geração, e aí a gente faz esse recorte de geração Z, que acho que vai ser mais doloroso do que foi para a geração Millennium. Eu tenho a impressão que o Millennium ele consegue se desconectar, porque ele sabe como é que foi uma vida pré-rede social. Às vezes ele até se refugia nisso. Você não tem uns amigos que às vezes falam, no fim de semana eu vou me Dá um detox, dá uma desligada. Mato, às vezes fica um mês. Eu já deletei Facebook várias vezes e volto e tá tudo certo. Essa galera não tem essa memória, né, de quem veio agora. E a coisa de ser e ser visto é uma condição fundamental na constituição desse sujeito. Ele se tornou muito mais visual do que... Assim, tanto que é uma geração que transa pouco, né? Assim, tem vários estudos que mostram que eles têm dificuldade com a coisa do contato. Que aí o contato, cheiro... o toque diminuiu. O toque, porque o visual aparentemente resolve, né? Porque você está naquela... Eu estou falando de orelhar, tá? Eu precisaria pegar esses estudos e destrinchar com um pouco mais de propriedade. Mas quando o seu prestígio todo está ali, no visual, e você percebe que a tua imagem foi destroçada, ou está sendo destroçada por uma coisa ele que pode só tem ser histórica, aquilo, né? Exato. Assim, por uma coisa que pode ser histórica, que aí, o histórico a gente vai falar, a gente vai buscar a raiz do Brasil na escravidão, né? Ou pode ser uma coisa que tenha raízes também sei lá, teve uma mãe que agora cancelou a conta da filha que tinha 2 milhões de seguidores, falou assim, olha, vai estudar porque aqui você não vai... Esses 2 milhões não significa nada. E ela falou assim, não tem polêmica isso. Isso daqui não está acrescentando nada para a tua vida. E não estava mesmo. Para aquele grupo tinha uma coisa do prestígio, né? 2 milhões de seguidores, fala sério. A geração Z ela é mais esperta que a gente no sentido de não deixar tanto rastro. Ela faz as coisas e apaga, ela cria perfis alternativos, né, com um avatar ali de anime e tal, coisa que os millennials ele dá mais a cara, ele levou mais a sério, né? Ele acha que o Facebook, e acha até com razão, né? É uma plataforma de divulgação do trabalho dele, eu vou vender minha arte, né? Eu estou no Facebook, eu tenho um nome, eu coloco que eu sou doutor e tal. Quase um LinkedIn. E a Z é mais debochada, né? Então o deboche, a coisa... pode ser que a gente esteja chegando num limite ali que o deboche já virou uma coisa, enfim, já virou é um medo permanente da adolescência, né, de você ser rejeitado, né, e aí você é rejeitado não é mais pelo teu grupo, né, na escola ali, que são 30, 40 colegas, né, a gente está falando de milhares de pessoas que te leem, que te veem, que te seguem, né, então isso, de repente, é um espólio que o cara precisa administrar. E aí você pode se perder no personagem, né? Isso vai dar quando eles chegarem na vida adulta, isso vai dar várias crises de identidade, várias crises narcísicas. Assim, quem eu sou, além de tudo isso que eu disse que eu era quando... Que eu posto, que eu mostro, me vendi, né? Exatamente, assim, a coisa da imagem, né? A geração Z, ela comeu de vez a barreira do que é real e o que é digital, né? O que é o mundo real, o que é o mundo... Então, por exemplo, a gente falava assim, ele namora pela internet. Estava muito categorizado quem se relacionava do nosso grupo, né, dos millennials, quem se relacionava na escola e quem conhecia alguém do outro lado do mundo pela internet. Para a geração Z isso não faz muito sentido, né, porque mesmo que a pessoa pode estar na sua classe, dentro da sua classe, do teu lado, mas você vai se relacionar com ela pelas redes sociais, né? Então,
assim, borrou, né? Não faz sentido falar namora pela internet. Ela tá na internet, ela namora, pronto, acabou. Ela nem sabe que ela tá na internet. Ela não tem uma coisa do modem que ela precisa ligar e pronto, agora estou conectado. A linha não termina, né? É uma linha só. A relação de quando a conexão quebra numa casa ou no celular, entra numa área sem sinal, é como para a gente ter um blackout, né? A luz que apagou. A quase morte. A experiência de quase morte. Exatamente. Então, para eles borraram isso. Talvez a Alpha volte a dizer, não, peraí. Aqui é o avatar, aqui é o personagem, aqui é o real. Você concorda comigo que se o sobrinho não conversa com o tio por causa de política e essa briga aconteceu na rede social, porque na rede social ele falou várias coisas que ele não teria de coragem de falar pessoalmente, ou porque, sei lá, pessoalmente você pode tomar um tapa na cara, ou porque pessoalmente você... Ou porque não tem coragem mesmo de falar olho no olho, né? Então, essa é uma discussão que eu até já escrevi sobre isso. Quem que é o real, né? Assim, muita gente fala, pô, o cara é gente boa, que na rede social ele fica meio sem noção, ele briga com todo mundo. Mas quem garante que o real não é o outro? Que esse que está em sociedade, ele só não é um cara domesticado com algumas máscaras ali, e na verdade é um monstrão ali, né, que se revela quando ele está... quando ele virou o civilizado presencial, né? Mas na verdade o real é o que está online. Exatamente. Então a gente não vai saber. Talvez essa geração, o mesmo Z, né? O Z tem tempo ainda de se emendar, o Millennium também, né? Consiga falar assim, peraí, isso daqui não é real. A gente precisa ter de novo a gente precisa trazer de volta para a experiência cotidiana a noção da realidade. E aí tem uma relação com o tempo que vai ser fundamental. Então, por exemplo, eu sinto, com quem é mais novo que eu, e eu já me sinto muito ansioso, que a relação com o tempo é outra. Então, assim, você encomenda, mesmo quando você encomenda uma coisa para chegar no dia seguinte na sua casa, tem um tempo de espera, né? A coisa de empacotar e você receber notificação, está a caminho, está saindo do Paraná e está vindo para sua casa e tal. Você consegue rastrear, enfim. Ainda assim, é de um dia para o outro. É muito rápido. A gente tem uma logística montada para o digital se encontrar com o real, com o físico, né? Uhum. E isso muito acelerado pela coisa da pandemia, que deixou tudo muito fácil, né? Você recebe na porta de casa e tal. O tempo da natureza é outro, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que trabalha com ação social no campo de sustentabilidade, e que os gerentes das empresas que patrocinavam algumas iniciativas no semiárido e tal, queriam, assim, resultado já. Ela falou assim, viu, mas o morango, ele precisa nascer, a planta, você precisa regar a planta, e talvez o ano que vem ela dê fruto. Como assim no ano que vem? Mas eu preciso mostrar esse ano, ou no meu relatório, o quanto eu já produzi, o quanto eu já alimento. Não, peraí, aí você vai ter que combinar com a planta. Então, assim, eu percebo isso com o meu filho, por exemplo, de você falar assim, espera 10 minutos para terminar o negócio, eu já vou fazer isso com você. É uma eternidade para ele, parece que ele não tem noção, não é só porque ele é novo, que ele tem 8 anos, é porque a relação com o tempo é outra. A coisa da urgência de você apertar um botão e a coisa já aparecer para você por um comando de voz, deixou a gente muito mal acostumado assim. Então, em algum momento, a gente vai colocar isso em perspectiva. Olha, isso que a gente está vivenciando parece realidade, mas não é. Ela ajuda a gente a conectar com outros corpos e tal, mais ou menos como a gente está fazendo agora, né? Mas não é real. Não é real. A gente vai conversar aqui, a gente vai continuar não se conhecendo como a gente se conheceria se você fosse meu vizinho e tivesse, sabe, assim, a profundeza das relações de vizinhança, de comunidade, né? O senso de comunidade. Isso hoje está muito em xeque porque se você for para casa de qualquer família hoje, é muito provável que você vai ter um adolescente trancado num quarto, pode ter a piscina olímpica naquela casa. Vai ter um adolescente trancado no quarto, conversando com os amigos num quarto escuro, perdendo o dia e tal. Talvez isso leve a uma crise tal que as pessoas já não se comuniquem, né? Cheguem a um impasse ali, e aí você tem um retorno ali, mais ou menos como um movimento arcadista, sabe? De vamos resgatar as nossas conexões com a natureza, e seja... Natureza, eu estou falando, não estou falando só da floresta, sabe? Eu estou falando de corpo, eu estou falando de fazer coisas, de construir coisas, de saber o tempo das coisas, né? É começo, meio e fim. Olha, Matheus, eu conversaria muito mais tempo com você sobre esse assunto, porque você engancha uma coisa na outra e você falando, eu aqui imaginando as coisas e querendo
perguntar um monte de coisa para você, mas, enfim, eu acho que ficaria longo demais. Puxa, mas muito obrigado, viu? Você fez um tratado, assim, sobre... Você passou transversalmente sobre as gerações todas, foi e voltou, fez análise sociológica, aproveitando tua formação como cientista social também, sensacional. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Alguma coisa, um highlight, algum destaque que você gostaria de dizer sobre o momento atual, ou sobre qualquer coisa, antes de você se despedir das pessoas que estão nos ouvindo? Não, eu ia falar para me chamar mais para conversar. Você reparou que eu gosto de conversar, né? Então, Sim! me chame mais vezes, a gente entra em alguns assuntos. Provavelmente alguém que lê a gente fala assim, pô, mas você falou uma coisa ali, ficou uma ponta solta. Vamos pensar direito nisso. Eu adoro uma história que você conta também, que você fala assim, tem gente que não fica para trás nunca. Então aí quando você era da geração Y, você ria da sua mãe, né? Que teoricamente geração X ou Baby Boomer, quando ela ficava batendo o dedo indicador no telefone para mandar o primeiro WhatsApp. E agora você é zoado porque você não faz dancinha no TikTok, né? Ah, não, mas o TikTok é a última. Até o Instagram eu fui. Não é a última, hein? Já tem o Quai agora, que parece que vai bater o TikTok. Eu parei ali, porque aí já é uma outra Você parou coisa. onde? Eu parei no Instagram, que é a coisa da imagem. Para mim era texto. Eu sou daqueles que, para mim, o jornal não precisava... Eu não vou brigar com meus amigos fotógrafos, mas assim, eu queria ter texto. Não precisa de arte, não precisa de nada, só texto. E para mim, Facebook é isso, texto. No Instagram já... Tá, entendi. Aqui é a imagem, não precisa colocar... E agora nem é mais, né? O Instagram já falou que agora é vídeo. Pronto. É vídeo, mas ainda dá para fazer, Agora, a coisa da dancinha, do gesto, de ficar apontando o dedo para cima e algumas palavras caindo, isso aí já não. Aí eu já, você parou aí, né? Aí eu já não, eu não sei se de repente precisar, trabalho, sei lá, a gente repensa, mas eu tô ainda nessa transição da coisa do vídeo, do audiovisual, né? Agora eu faço... Então tá registrado aqui que Matheus Pichonelli parou em apontar as legendinhas que ficam aparecendo na tela. Exato. Dali eu já não me dobro, não, né? Não sei. Vídeo eu vou gravar, hoje as pessoas já pedem coluna em vídeo. Beleza, não é minha praia, mas a gente aprende, né? Tá ali arrastando aquele barranco. Mas aí é uma tecnologia que já tinha, aí é só usar ou não usar. Mas é aquela coisa, né? E aí, eu sou um jornalista de texto ou virei meio YouTube? Não sei que onde isso vai dar. Agora, fazer dancinha para dar notícia, aí eu acho que aí eu vou fazer outra coisa. Aí eu vou plantar morango lá com a minha porque aí eu realmente vou fazer das vezes. Maravilha, querido. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina, obrigado por esse tempo. A gente está conversando aqui há um tempão já. E vou mapear algumas coisas aqui. Na hora que eu estiver editando, vou pensar algumas coisas que eu vou imaginar assim, não, o Matheus vai... Nisso aqui a gente fala mais 2 horas seguidas, e aí vou te propor. Legal, estamos sempre às ordens aqui. Tá vendo? Olha que expressão mais legal? Pré-millennial, né? Tô às ordens. Tô às ordens com crase, né? Exatamente. Aí você vai para Policarpo Quaresma. Exatamente. Beleza. Muito obrigado, Matheus. Grande abraço. Imagina, grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. E, gente, para vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado também por estarem até o final com a gente. Tchau, pessoal. Tchau, Matheus. Tchau. Até mais. Até mais, até breve.